Para quem está nessa jornada de concursos públicos, sabe, os primeiros artigos da Constituição não são só mais um tópico, eles são, na verdade, um mapa do tesouro. É aqui que a gente vai decifrar de forma bem estratégica os pilares da nossa República. É aquele conhecimento que, no final, garante os pontos que fazem toda a diferença na classificação. Vamos nessa? Olha só o nosso roteiro de hoje, bem direto ao ponto. A gente começa com os fundamentos, que é a identidade do Brasil. Depois, a gente parte para a organização dos poderes, os objetivos que a nação busca, e aí vem o ponto-chave, a diferença entre fundamentos e objetivos. E para fechar, a gente vê qual é o lugar do Brasil no mundo. Certo, vamos começar a mergulhar de cabeça nisso. O ponto de partida de tudo é o artigo 1º. Pensa nele como se fosse a certidão de nascimento da República. É aqui que está definida a identidade mais profunda do nosso Estado. E a Constituição responde essa pergunta, olha, com uma precisão cirúrgica. Não é uma questão de opinião, sabe? É uma definição jurídica. É o que o Estado brasileiro é na sua essência. E essa definição está toda construída em cima de 5 pilares. Mas, antes mesmo de falar desses pilares, a Constituição já estabelece a regra do jogo. O Brasil é um Estado democrático de direito. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que aqui, ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei, e que todo o poder emana do povo. Essa é a base, o alicerce onde todo o resto vai ser construído. E aqui estão eles, os 5 fundamentos. Quem estuda para concurso, com certeza já conhece o clássico só si diva plu. É um mnemônico que ajuda demais. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, por fim, pluralismo político. Tem que gravar bem, gente. Estes são os alicerces inegociáveis da nossa República. Bom, vamos avançar um pouco e ver como essa estrutura toda se ergue. Com a identidade já definida, a Constituição, lá no artigo 2º, começa a organizar o poder. Afinal, como é que esse Estado funciona na prática, né? A estrutura é aquela famosa tripartição que a gente já conhece. Legislativo, que cria as leis, o executivo, que administra, e o judiciário, que julga. Agora, atenção máxima aqui, porque essa parte despenca em prova. A relação entre eles. Eles são independentes e harmônicos entre si. Isso significa que um poder serve de freio e contrapeso para o outro, para evitar qualquer concentração de poder. Agora se prepara para uma mudança de perspectiva que é fundamental. Se lá no artigo 1º a gente viu o que o Brasil é, o artigo 3º vem para dizer o que o Brasil busca ser. Não é mais sobre identidade, é sobre a missão. É a lista de tarefas permanente da nossa nação. Repara só na força dos verbos. Eles todos indicam uma ação: construir, garantir, erradicar, promover. Esse detalhe é ouro. Eles não são estados atuais, são metas que precisam ser perseguidas sem descanso. É o horizonte para onde o Estado tem que remar, sempre. E aqui a gente chega no ponto que, olha, derruba muita gente boa na hora da prova. As bancas examinadoras adoram misturar esses conceitos. Entender de uma vez por todas a diferença entre fundamentos e objetivos não é só importante, é a blindagem contra as pegadinhas. Para nunca mais errar, a pergunta-chave é esta. Essa informação descreve algo que o Brasil já é, por definição, um pilar da sua existência? Ou descreve uma meta, um alvo que precisa ser alcançado no futuro? Essa distinção mental é o grande segredo. Agora, o que é realmente genial neste slide é a clareza da comparação. Olha só, de um lado a gente tem os fundamentos. Eles são estáticos, são a base sólida, é o que o Brasil já é. Do outro lado, os objetivos. São dinâmicos, é a missão em movimento, é o que a gente quer ser. Visualizar essa tabela ajuda a consolidar a diferença de natureza entre os artigos 1º e 3º. É simples, mas é poderoso. Beleza. Com a casa definida, com uma missão clara. E aí, como é que o Brasil se apresenta para o resto do mundo? O artigo 4º é basicamente o nosso código de conduta nas relações internacionais. São as regras da nossa diplomacia. A primeira parte desses princípios define um campo de jogo que é todo baseado no respeito mútuo. A gente tem independência nacional, direitos humanos sempre em primeiro lugar, o direito de cada povo decidir o seu próprio destino, a não intervenção nos assuntos dos outros e, claro, a igualdade entre as nações. E essa segunda parte aqui ilustra brilhantemente a vocação do Brasil para a cooperação e para a diplomacia. A defesa da paz, a busca por soluções pacíficas, o repúdio a atos que são inaceitáveis como terrorismo e racismo, a cooperação entre os povos e a concessão de asilo político, tudo isso fecha o quadro da nossa política externa.
Então, o ponto crucial para levar desta análise é o seguinte: fundamentos, lá do artigo 1º, são a identidade, a base de quem o Brasil é. Já os objetivos, do artigo 3º, são a missão, aquilo que o Brasil busca se tornar incessantemente. Se gravar essa diferença, um ponto importante da prova já está no papo. E para a gente fechar, fica uma reflexão que vai além da prova. Como é que esses conceitos, que às vezes parecem tão abstratos, se transformam em realidade no dia a dia? Fica o pensamento de como a dignidade da pessoa humana, a busca pela redução da desigualdade e a promoção do bem de todos devem guiar cada ato de um futuro servidor público. É a Constituição saindo do papel e se tornando serviço para a população.